Como que a gente encontra uma matriz 3 por 3 conhecendo a lei de formação dessa matriz? É sobre isso que eu vou falar na aula de hoje. Eu vou te mostrar como que você vai encontrar todos os elementos da matriz a partir da lei de formação. Vou explicar direitinho o significado do I, do J e como que você vai encontrar a matriz. Mas antes de começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações e a compartilhar esse vídeo. Vamos começar entendendo o que significa isso daqui, ó. 3 por 3. Quando você tem esses dois valores com esse xizinho no meio, que significa por, isso daqui nos traz a ordem da matriz, ou seja, quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então, essa matriz, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Aí, antes da gente começar e utilizar essa regrinha aqui, a gente vai escrever uma matriz genérica aqui com 3 linhas e 3 colunas. Então, eu estou colocando aqui letras minúsculas, né? Se a matriz ela é a matriz A maiúsculo, a gente usa o A minúsculo para representar os elementos. Se fosse matriz B, eu utilizaria B minúsculo para representar os elementos. E o A está aqui no enunciado, é por isso que eu estou usando essa letra, tá? Agora, nós vamos colocar ao lado de cada Azinho desse aqui, um par de números, que aqui está representado por I e por J. O I também representa a posição desse elemento em relação à linha, e o J representa a posição desse elemento em relação à coluna. Então, esse elemento aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Lembrando, né, que as linhas são assim, ó, de cima para baixo, contabilizadas, a primeira, a segunda, a terceira, e a coluna da esquerda para a direita. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E agora, então, nós vamos colocar esses pares de números em cada A desse aqui. Esse A aqui, ele está na segunda linha e na primeira coluna. E esse está na terceira linha, primeira coluna. Esse A aqui está na primeira linha, segunda coluna. E esse está na segunda linha e na segunda coluna. Esse está na terceira linha e na segunda coluna. Agora, a última coluna, esse A está na primeira linha e terceira coluna, esse segunda linha e terceira coluna, e esse na terceira linha e na terceira coluna. Observem que a ordem sempre será linha primeiro, depois coluna. Aqui também, quando a gente vê o tamanho da matriz, o primeiro número sempre será correspondente à quantidade de linhas e o segundo número em relação à quantidade de colunas. Depois que você fez isso, você vai começar a entender essa lei, essa regra que está aqui. 3i menos j elevado ao quadrado. O que significa isso? Cada elemento ele vai ser substituído por essa regra, sendo que o i é o primeiro valor do parzinho de números que nós acabamos de colocar, que é o valor referente à posição do elemento na linha, menos j é o valor referente à posição do número na coluna, daquele elemento na coluna. Então, nós vamos reescrever agora essa matriz, mas utilizando essa regra, olha só. Cada questão traz uma lei diferente. Essa é a lei dessa matriz. Então, nós temos que respeitar as operações solicitadas aqui. 3i menos j ao quadrado. Então, para o elemento A11, eu vou fazer 3 vezes 1 menos 1 ao quadrado. Eu troquei o i por 1 e o j por 1 também, porque esse era o valor de i e esse era o valor de j. A mesma coisa eu vou fazer com o elemento A12, só que nesse eu vou trocar o i por 1 e o j por 2. Então, vai ficar 3 vezes 1 menos j, que é 2, elevado ao quadrado. E o elemento A13 vai ficar 3 vezes 1 menos
3 elevado ao quadrado, que é a posição dele na coluna. Mesmo raciocínio para todos os outros elementos. Então, esse vai ficar 3 vezes 2 menos 1 ao quadrado, 3 vezes 2 menos 2 ao quadrado e 3 vezes 2 menos 3 ao quadrado. E na terceira linha vai ficar 3 vezes o 3 menos o 1 ao quadrado, 3 vezes 3 menos 2 ao quadrado e 3 vezes 3 menos 3 ao quadrado. Agora eu vou resolver essas contas que ficaram aqui para poder encontrar o valor, né, de cada elemento, qual é o número correspondente a cada elemento. Se você tem dificuldade em fazer esse cálculo dessa expressãozinha toda de uma única vez, você pode fazer devagar, não precisa fazer tudo de uma única vez, tá? Então, eu vou fazer aqui por partes. Olha, aqui eu tenho uma multiplicação, uma subtração e uma potência. Em todos eles, né? Multiplicação, subtração e potência. Multiplicação, subtração e potência. As regras funcionam da mesma forma do que se fosse uma expressão numérica. O certo é resolver primeiro a potência, depois a multiplicação e, por último, a subtração. Mas aqui, a multiplicação e a potência, uma não interfere na outra. Então, eu já vou resolver a multiplicação e a potência ao mesmo tempo. Vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 1 ao quadrado, 1. E esse aqui, 3 vezes 1, 3, menos 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 1, 3, menos 3 elevado ao quadrado, 9. Agora, eu vou montar a segunda linha. 3 vezes 2, 6, menos 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 2, 6, menos 2 ao quadrado, 4. E 3 vezes 2, 6, menos 3 ao quadrado, 9. E, por fim, a última linha, 3 vezes 3, 9, menos 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 3, 9, menos 2 ao quadrado, 4. E aqui 3 vezes 3, 9, menos 3 ao quadrado, 9. Então, a gente já está quase encontrando a matriz, né, com todos os seus elementos. Basta agora eu realizar essas subtrações que ficaram. Então, 3 menos 1, 2. 3 menos 4, menos 1. 3 menos 9, menos 6. Aqui, 6 menos 1, 5. 6 menos 4, 2. 6 menos 9, menos 3. 9 menos 1, 8. 9 menos 4, 5. E 9 menos 9, 0. Essa é a matriz que nós estávamos procurando de acordo com essa lei. Então, eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.